Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí à nossa meditação na Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos nos Evangelhos Sinóticos, olhando para o capítulo 8 dos Evangelhos de Mateus e Lucas, né? E capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Nós vamos estudar passagens paralelas desses evangelhos. Mas antes vamos orar, pedindo a orientação do nosso Senhor, para que possamos conhecê-lo ainda mais e que esse momento possa trazer mais uma vez transformação para os nossos corações. Papai, muito obrigado por mais um dia estarmos diante da Tua Palavra, para que possamos conhecer mais do Senhor, mais também do Senhor Jesus e mais também do Senhor Espírito Santo. Neste processo que temos vivido da nossa caminhada, da nossa santificação, da transformação que o Senhor tem proposto aos nossos corações, nós agradecemos porque isso são bem-aventuranças que vêm do Senhor e que o Senhor nos dá como privilégio. E também pelo esse processo de santificação que o Senhor tem trazido às nossas vidas. Que o Senhor possa trazer luz ao nosso entendimento neste momento, que a Sua palavra encontre guarida em nosso coração e que realmente transforme a nossa mente. Nós entregamos cada processo, cada momento, cada palavra aqui nas Tuas mãos e que o Seu Santo Espírito, que o Senhor Espírito Santo nos dirija em todas as coisas. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos começar uma primeira passagem. Eu vou ler o trecho que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versículos 35 a 41, que tem como paralelo Mateus, capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 27, e Lucas, capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 25. Então, lendo o trecho de Mateus, nós temos, né? Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele, a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram clamando: Mestre, vamos morrer, o senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, até aqui a palavra de Deus. Um ponto importante que Mateus, nessa mesma passagem, ele acresce um diálogo que ele tem aqui com um mestre da lei e com um discípulo. Então, se a gente olhar a passagem de Mateus, no versículo 19 do capítulo 8, antes deles entrarem no barco, nós vemos Jesus tendo esse diálogo, né? Então, essa passagem, na verdade, eu vou ler a partir do verso 18, que diz assim: quando Jesus viu grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então um dos mestres da lei lhe disse: Mestre, eu seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E outro discípulo disse: Senhor, deixe primeiro eu ir sepultar meu pai. Jesus lhe respondeu: siga-me agora, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então, Mateus, antes deles entrarem no bar, cita isso, e é importante porque se a gente for olhar pelo aspecto de Marcos, essa passagem de Marcos nos diz que esse ao anoitecer, ele vem logo depois do dia que Jesus contou as parábolas. Então, imaginando que esses mestres, que um mestre da lei, que é quem faz essa pergunta para Jesus, e os discípulos estão vivendo isso depois das parábolas, e que vem também depois de uma série de sinais que Jesus já tem feito,
eles se maravilham com o ensinamento de Jesus, com a autoridade de Jesus, e esse mestre da lei pergunta, né, para Jesus. Na verdade, ele diz, eu vou te seguir aonde quer que você vá. Mas Jesus fala para ele, só que preste atenção, eu não tenho nem aonde recostar a minha cabeça. Apesar de toda a criação, e ele cita aqui raposas que têm tocas para morar, aves que têm ninho para se acomodar, o Filho do Homem não tem sequer essas coisas. E eu estou te dizendo isso porque a vida daqueles que me seguem é uma vida de peregrino, é uma vida de estrangeiro, é uma vida de quem não tem aqui apego às posses desse mundo. Penso que a direção de Jesus ao dizer isso para o mestre é isso. Eu não tenho aonde recostar minha cabeça, ou seja, a minha vida é uma vida totalmente direcionada pela orientação do Espírito Santo dada por meu Pai. E eu sou um peregrino aqui, aonde quer que Deus quer que eu esteja, eu vou. Eu não vou ter nem às vezes lugar, e a minha confiança no meu Pai é tão grande que eu nem me preocupo em ter aonde encostar minha cabeça ou ter onde dormir, porque eu sei que aonde eu estiver, meu Pai estará cuidando de mim e dando aquilo que eu necessito para cumprir o meu propósito. Então Jesus dá essa orientação ao mestre da lei. E também fala isso para o outro discípulo, né? Porque o discípulo fala, deixa eu primeiro ir sepultar meu pai, né? E Jesus fala, não, o meu chamado é um chamado imediato. Não se apegue às coisas daqui que você ainda acha. Que, por exemplo, às vezes a gente põe na nossa mente, né? Eu vou primeiro fazer isso e quando eu terminar isso, aí eu sigo Jesus, eu atendo a Jesus. Jesus está chamando a gente para um chamado imediato. Então é um chamado de peregrinação, é um chamado de vivermos como estrangeiros aqui nesse mundo de forma imediata. Não é esperar que algo aconteça para depois eu servir. Então primeiro eu vou cumprir isso para depois seguir Jesus. Não, é um chamado imediato. É um chamado de que quem quer seguir tem que começar a segui-lo já da forma com que ele vai direcionar. Em total submissão. Ir para onde ele quer que a gente vá. Servir como ele quer que a gente sirva. E de imediato, não assim esperar. Então eu recebi de Deus uma determinação, olha, vai e faça isso. Não, deixa eu fazer primeiro, deixa eu completar essa, depois eu faço isso. Não, é um chamado imediato. Então Jesus está dizendo aqui recomendações para eles de como é o preço de seguir Jesus, como é, o que nós vamos ter que abrir mão para seguir. É um chamado para abertura de mão de certas coisas desse mundo, né? Então, antes de entrar nesse barco aqui, antes de entrar no barco para atravessar do lado, Jesus diz isso para eles, né? Então, na sequência, ele entra nos barcos. Na verdade, ele entra no barco, mas a gente vê que outros barcos o seguem também, né? No relato de Marcos. Vemos isso no versículo 36 do capítulo 4. Então, Jesus deixa a multidão, vai atravessar o rio, vai em um barco e outros barcos vão seguindo ele. Vão seguindo o barco que Jesus estava. Logo vem uma forte tempestade, né? As ondas, elas começam a cobrir o barco. A passagem de Marcos fala que arrebentavam sobre o barco. A passagem de Mateus já vai dizer que as ondas cobriam o barco, né? Enchiam um barco de água, versículo 24 do capítulo 8 de Mateus, ou seja, era uma tempestade extremamente forte a ponto de colocar pescadores, que eram quem estavam com Jesus, experientes, acostumados a pescar durante a noite, acostumados a certas tempestades, a terem medo, a estarem amedrontados. Esse era o cenário de tão pesado que estava a tempestade. E mesmo diante de toda essa tempestade, Jesus dormia tranquilamente no fundo do barco. Diante de todo um cenário adverso, que para os discípulos era um cenário de morte, Jesus dormia tranquilamente, né? O barco se enchia de água, Jesus dormia tranquilamente. E os discípulos, amedrontados, temendo a morte, vão e acordam Jesus. E o questionam: mestre, nós vamos morrer. O senhor não está se importando com isso, não?
de novo, eles já vêm de um cenário de entender todo um processo de Jesus como Filho de Deus, do domínio dele sobre a morte, do domínio dele sobre as doenças, do domínio dele sobre os demônios. Eles sabiam do poder de Jesus. Inclusive, eles sabiam da própria onisciência de Jesus, porque Jesus, em dados momentos, questionam coisas que eles pensavam, que os fariseus pensavam. Então, eles sabiam que Jesus estava ciente ali. E aí perguntam, o senhor não se importa com o que a gente está passando? Como se não entendessem que já estivesse um propósito, já mostrando que eles, na verdade, não entendiam ainda o propósito que Jesus tinha. Não era ali, né, naquele momento que Jesus morreria, muito menos eles, porque tinha-se um propósito a cumprir, mas aí eles mostram aqui ainda a sua incredulidade nessa questão. E Jesus prontamente desperta, repreende o vento e o mar e disse: silêncio, aquiete-se. E Jesus, ao fazer isso, ele mostra aqui também o seu poder sobre as naturezas, sobre a natureza, sobre a criação como um todo, a ponto do vento parar e do mar se acalmar, ou seja, tudo voltar ao normal. E aí Jesus os repreende. Jesus pergunta: por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Isso é a passagem de Marcos. Passagem de Mateus, verso 26 do capítulo 8. Como é pequena a sua fé. E a passagem de Lucas ainda diz, né, no verso 25 do capítulo 8, onde está a sua fé? Ou seja, Jesus mostrando para eles por que vocês estão temendo, por que vocês mesmos não usam do poder que vocês têm hoje na minha presença. E lembra que Jesus já tinha mandado os discípulos em missão para que fizessem maravilhas, para que curassem também. Então eles tinham já experimentado desse poder de estar com Cristo e do poder que, quando temos fé, somos capazes de agir. Eles já tinham curado, eles já tinham ressuscitado, eles já tinham feito coisas grandes, mas a fé deles ainda era pequena. Outra coisa importante, eles tinham na cultura deles já esse domínio, não é algo novo que Jesus está trazendo. Se a gente for perceber o que Moisés e Arão, em nome de Deus, fizeram lá no Egito, nas 10 pragas, eles transformaram o rio em sangue, eles fizeram chuva, né, de pedras lá, escuridão, eles já tinham feito isso. Josué, no Antigo Testamento, parou o sol, parou a lua, então eles tinham esse histórico. Tanto Moisés, quanto Josué, quanto Elias, quanto Eliseu abriram o mar, abriram o rio. Então, homens guiados por Deus já tinham demonstrado esse poder sobre a natureza. E eles aqui ainda não tinham esse entendimento da fé que faz você mover montanhas, né? Não é à toa que a gente vê a passagem, né, que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente tirava um monte daqui para lá. Essa fé que move montanhas. Não era algo só de Jesus. Jesus estava nos mostrando que também seríamos capazes e que eles seriam capazes. E Jesus fala: vocês ainda não têm fé, como é pequena a sua fé. Onde está a fé de vocês? Vocês poderiam, não precisavam ter me acordado, vocês poderiam ter feito o mar acalmar, a tempestade passar, né? E os discípulos, termina a passagem aqui dizendo, né, apavorados. Na verdade é assim, a passagem também de Mateus diz, no versículo 27 do capítulo 8, que eles ficaram admirados. A passagem de Marcos, no capítulo 1, diz que eles ficaram apavorados. E a passagem do versículo 25 do capítulo 8 de Lucas diz que eles ficaram admirados e temerosos. Ou seja, foi algo assim tão estrondoso que é uma mistura aqui de sentimento que os discípulos estavam vivendo, né? Porque se questionavam, mesmo diante de todos os sinais que Jesus já tinha dado. Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? E, gente, aqui é uma coisa importante, né? A gente pensar, que eu gostaria que a gente tivesse em mente aqui, quando a gente estudou o Evangelho de João, a gente olhou muito para isso. Jesus é o Criador de todas as coisas, nada que foi feito não foi feito por intermédio dele. Então, se a gente imaginar que Jesus, né, conforme o poder que o poder dele como Deus, junto com o Pai, planejando o Espírito, também aqui no apoio,
fez todas as coisas em 7 dias, o que seria para ele acalmar o mar? Uma tempestade? Isso aqui, eu estou dizendo isso para a gente começar a entender o tamanho de Jesus, porque a gente tem a mania de diminuir Jesus. Como é que eu posso falar quem é esse homem que até o vento e o mar obedecem a ele? Ele acalmar um vento e um mar é a coisa mais ridícula para alguém que criou todas as coisas. Vocês concordam? Alguém que fez do nada todas as coisas em 7 dias, o que é para ele acalmar o mar e o vento? É nada, é ridículo. Ele está criando de toda a criação que ele fez em 7 dias, ele está acalmando ali uma partezinha pequenininha. Numa regiãozinha ali em Israel, ali na Galileia, ele está acalmando de um mundo inteiro. Tem um pedacinho do mundo ali que está uma tempestade, ele está acalmando. Mas ele, na verdade, é o criador de todas as coisas. Eu não sei se eu estou conseguindo passar essa mensagem para vocês, mas eu quero dizer do tamanho de Jesus, como a gente tem a mania. Pior do que a gente ter uma fé pequena, é a gente entender que Jesus é pequeno na nossa cabeça. Esse acho que é o pior problema. Nós temos que começar a entender a grandeza de Jesus. A grandeza de Jesus para parar o vento é ridícula, é pequenininha, é muito maior. O ridículo que eu digo, o vento e a tempestade são ridículos perante da grandeza e do poder de Jesus, da autoridade de Jesus. Aliás, eu vou até usar o termo autoridade, que eu acho que é melhor, porque Jesus repreende, cara, vento, mar, para, e eles se acalmam. Nós precisamos começar a ter esse entendimento. E nós hoje, como filhos de Deus hoje, Jesus nos disse isso, nós faremos coisas até maiores, porque quando a gente passa a ter esse entendimento, a gente vai, e a fé vai se desenvolvendo, a ponto da gente chegar até um grão de mostarda e mover uma montanha, a gente vai mover mesmo, não é por nós, mas é por quem a gente é. Porque nós somos filhos hoje de Deus, e Deus nos outorga essa autoridade quando nós temos entendimento. Quando a gente entende que essa autoridade pela fé, sendo do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai tirar um monte daqui, um monte e mandar um monte para lá. Porque é o que Jesus fez, é o que Jesus faz, é o que Jesus ou Deus capacitou homens para fazer no passado, a ponto de Moisés e Arão fazerem o que fizeram no Egito, de Josué parar o sol e a lua, parar o tempo, de Moisés, de Eliseu, de Elias, de Josué abrirem o mar, abrirem o rio. É isso, a gente precisa começar a ter esse entendimento, não por nós, mas do tamanho de quem é o nosso Pai, do tamanho de quem é o primogênito, de quem é o Espírito que outorga o poder para nós. Isso é importante. E isso também nos mostra o quanto nós estamos longe do conhecimento pleno de Deus, porque a gente não tem mesmo, a gente fala deles aqui, mas nós a mesma coisa. Na primeira tempestadezinha mais fraquinha que tem, a gente já treme de medo, mostrando o quanto ainda falta de entendimento do nosso Pai, do nosso noivo, nosso Senhor, nosso resgatador, nosso Salvador, do Espírito que hoje habita em nós e pode nos capacitar para essas coisas. Se nossa fé não for pequena, se a gente entender aonde está a nossa fé, isso acho que é o ponto importante. Para que quando tivermos essas tempestades, a gente esteja com Jesus, mas principalmente entendendo que com Ele, nós mesmos, com Ele no barco, a gente não precisa acordar Ele. Ele estando conosco, ele nos dá o privilégio, e aqui é uma questão de privilégio. Vai lá, calma a tempestade, você tem a fé, você vai lá que você consegue. Você estando comigo com o poder do meu Espírito, você vai fazer. Vá lá e faça. Penso que esse questionamento de Jesus para ele é isso. Por que vocês não fizeram? Eu já tenho outorgado o poder para vocês. Vocês foram lá de 2 em 2 e curaram. Fizeram obras, sinais, prodígios. Vão e façam de novo. Acalmem aqui vocês a tempestade. Penso que era o que Jesus, estando conosco, nós mesmos vamos ter esse privilégio, porque é a vontade de Deus que nós façamos hoje as obras, para que por meio dessas obras nós possamos conhecê-lo. É assim que Deus vai ser conhecido por nós, quando nós nos colocarmos, por meio da fé e no poder do Espírito, à disposição para agir.
E agindo dessa forma, o que nós faremos? A vontade dele, que é tornar o nome dele conhecido, que é o ponto mais importante aqui, né? A gente viver cuidando dos negócios do nosso Pai, como Jesus disse lá quando tinha 12 anos, que é o quê? Fazer o nome dele conhecido por meio, não conhecido só para os outros também, um dado importante, conhecido por nós também, né? Para que nós possamos conhecer, porque como eu disse, a gente não tem conhecido, porque se a gente conhecesse, a gente mandava um monte sair daqui e um monte para lá, porque o Pai que hoje cuida de nós e nos dá o poder do Espírito, nós como filhos temos esse poder à nossa disposição, para conhecimento, para abençoar, para fazer. Então, mesmo nós não temos esse conhecimento. Então, para que nós possamos conhecer e que também outras pessoas possam conhecer quem é o nosso Pai, por quem que a gente vive hoje, né? Nós não podemos ter casa onde morar, lugar para encostar a cabeça, como Jesus disse, mas temos hoje um Pai que nos dá todo o poder. Jesus não tinha casa para morar, mas ele sabia que a hora que precisasse, inclusive diante de uma tempestade, ele teria autoridade para viver de forma a cumprir o propósito que Deus tinha dado para ele, tem dado para ele, né? Lembra que quando a gente vive com esse propósito, gente, não tem problema. A gente vai ter toda hora essa ação do Espírito Santo nos dirigindo. Aí avançando, nós vemos aqui na passagem, eu vou continuar lendo o Evangelho de Marcos, e agora Marcos vai para o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20, nós vamos ver a história da expulsão do demônio dos Gerazenos, né? Na verdade, Mateus fala em 2 homens, Marcos e Lucas falam em 1, mas a expulsão deles, né? A passagem paralela é Mateus capítulo 8, do versículo 28 ao 34, e Lucas do versículo 8, do 26 ao 39. Então nós vamos ler Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20, que diz assim: Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito imundo saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas, usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo as correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as correntes dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. De noite, vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: Saia deste homem, espírito imundo. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que nele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando num monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos imundos saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para baixo do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído pelos demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: Volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez com você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu, começou a anunciar pela região das 10 cidades quando Jesus havia feito por ele.
o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos se admiravam com o que ele dizia. Então até aqui a palavra de Deus. Como eu disse, né, na verdade tem duas diferenças aqui de Mateus em relação a Marcos e Lucas. Primeiro que Mateus fala da região dos Gadarenos e Marcos e Lucas, região dos Gerazenos. Eu até vi algumas aplicações sobre isso. Uma delas, a pessoa falou que são regiões que às vezes confundidas, né, perto uma da outra, mas que são duas regiões que pode ser o mesmo fato ou até fatos separados, né? Até pelo fato de Mateus falar de dois homens, ou mesmo o caso de Marcos aqui, apesar de poderia ser dois homens também, mas ele enfatiza o que talvez o mais perigoso. Mas o mais importante para a gente é entender a cena, acho que como um todo aqui, né? Mas existem essas condições. Um fala de Gadarenos, outros fala de Gerazenos, outros fala de dois homens, aqui fala de um. Então aqui são detalhes. E talvez até Mateus possa ser nesse ponto um pouco mais detalhista, porque Mateus viveu isso, e Marcos, por ouvir a história, né? E aí a história às vezes contada, né? Porque podia ter dois homens, mas fala, mas tinha um homem lá que era muito violento, tal. Ele pegou as características de um, né? Como Lucas também, que deve ter usado Marcos como base, né? Para escrever o seu evangelho. Mas a mais importante, Marcos e Mateus tendo essa diferença, pode ter acontecido por isso. Mateus foi mais detalhista que Marcos, até por viver a cena lá em loco, né? Estar passando ali com Jesus naquele momento. Mas eu usei Marcos aqui, então eu vou me prender mais no de Marcos. Então logo que eles chegam então do outro lado do rio, depois de ver todo esse poder da tempestade, um homem possuído, e aqui a gente precisa ter entendimento que esse homem devia ser ali na região, alguém muito temido, né? Porque a gente percebe aqui o quanto ele era tenso. Ele tinha correntes que seguravam ele, as correntes não conseguiam segurar. Ele gritava, ele se cortava. Devia ser uma cena, né, muito crítica. E uma coisa importante, essa região já era uma região dos gentios. Então aqui provavelmente essa cena está acontecendo com gentios, né? E com os gentios que vão aparecer e com esse homem que era gentil. E quando esse homem viu Jesus, mesmo a uma distância, ele se curva diante dele e dá um grande grito: por que você vem me importunar? E suplico que não me tortures. Olha o que esse homem fala. Então o Espírito já tinha reconhecimento de quem Jesus era e do poder de Jesus, né? Que eu acho que é o mais importante. Se na tempestade a gente vê que os discípulos não tinham noção ainda, os espíritos já têm. E a gente vai ver aqui que é uma legião de espíritos, ou seja, um número de milhares de espíritos dentro desse homem. Não era só um. E os espíritos já entendem, né, quem é Jesus e o poder de Jesus, a ponto de provavelmente aqui uns 7.000 espíritos temendo Jesus, com medo de Jesus, e falando: por que você veio me importunar? E na passagem de Mateus eles até dizem: ainda não é chegada a hora. Por que o Senhor veio nos atormentar antes do tempo determinado? Eles já sabiam que existia um propósito, um tempo determinado para o cumprimento da salvação de Deus por meio de Jesus. Olha só, o testemunho dos espíritos aqui, né, da legião de espíritos. E eles testemunham e perguntam para Jesus, né? E aí Jesus começa a dialogar com eles, até por isso que a gente sabe que são muitos espíritos, né? Jesus pergunta: qual o seu nome? Aí eles falam: nosso nome é Legião, porque são muitos de nós, né? E aí eles falam: não nos mande para distante, nos mande para os porcos que estão ali, ó. Tem uma grande manada que a gente vá para os porcos, né? E aqui é um negócio interessante, né? Que para os judeus os porcos eram impuros, e essa questão dos espíritos impuros ir para os porcos, mas mais importante, eram mais de 2.000 porcos, né? E isso, os porcos ali para eles, daquela região que eram gentios, era um meio de comércio, de sustento. Então eles tiveram um prejuízo muito grande. Quando essa cena acontece dos espíritos irem para os porcos e os porcos se matarem, né, jogarem-se no abismo abaixo, se afogarem no mar, há um prejuízo muito grande, a ponto até dos homens que cuidavam deles saírem ali correndo e ir para a cidade, né, contar para os outros o que tinha acontecido. Mas eles saem, e o mais legal, que o homem recobra o juízo. O homem se torna
alguém normal novamente. É que a gente não, às vezes é difícil a gente entender o quanto ele era atormentado, né? A ponto dele se cortar, a ponto dele as correntes não conseguir segurarem, dele viver em cemitérios, nas sepulturas ali, né? E a violência acho que a violência desses espíritos, né? A ponto de quando eles entraram nos porcos, eles já foram um precipício abaixo. E esse homem que era totalmente influenciado contra esses caras recobre o juízo, recupera o juízo perfeito. E aqui é algo importante, gente. Mais uma vez, do poder de Jesus. Nem 7.000 espíritos são capazes de parar o poder de Jesus. Que numa palavra, sai daqui para lá, permite que eu vá para lá, não permitir, Jesus destrona todos esses 7.000 ou coisas dessa grandeza, né? Muitos espíritos. De novo, para a gente entender o tamanho do poder de Jesus. Não é um espírito, não são 2, não são 7, é uma legião de espíritos que ele está expulsando desse homem a ponto dele recuperar o juízo ali instantaneamente. Não é um processo, não é um período, é instantâneo. E quando os homens da cidade, avisados pelos cuidadores dos porcos, chegam, encontram esse homem, aí você imagina eles. Nossa, esse cara não era aquele maluco lá que vivia se cortando, correndo, todo mundo tinha medo dele, olha, ele está em perfeito juízo. Eles ficam assim totalmente pasmos, né, com a situação. E a falta de compreensão deles, ou até o medo, faz com que eles mandem Jesus embora. Em vez de eles encontrarem em Jesus a salvação, não, eles mandam Jesus embora. Versículo 17 do capítulo 5 de Lucas, a multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora. E aí tem um ponto aqui também, que apesar dessa falta de compreensão traz o medo, aqui também pode ser que traga essa questão, né? A gente, quando vê a glória de Deus agindo, a gente vai morrer de medo mesmo, né? A gente não quer se deparar com ela porque é morte, né? Pra gente, a gente sabe que é morte. Então esse medo, essa questão também da luz e trevas, né? Quando a gente vive em trevas e a luz chega, isso traz medo, mas é o que acontece com eles. Eles mandam Jesus embora, em vez de olhar para Jesus como redentor deles. Por isso que a gente precisa também buscar a compreensão. Isso acontece em muitos lugares, né? Às vezes a gente vê as obras de Jesus, em vez de compreender e se apoiar na redenção que temos nele, a gente vai trazer repulsa, ou as pessoas, né, trazem repulsa. Mas esse homem, ele entende, ele se entrega a Jesus. Quando Jesus está indo embora, ele fala, me deixe ir contigo, né? Eu quero ir com você. Mas Jesus fala, não, eu preciso de testemunhas. E Jesus, às vezes, lembra que eu falo da gente conhecer para testemunhar? Falei ali antes, e aqui é a mesma coisa. Jesus, não, volta para tua casa. Testemunha. As pessoas vão ver você em perfeito juízo agora e você vai poder testemunhar da redenção, da salvação que houve na sua vida por meio do Filho de Deus. Então vá, testemunhe. E ele prontamente obedece. Então, às vezes, o chamado também que nós temos, você vê, a gente falou no começo ali de Mateus, o discípulo fala, deixa eu enterrar meu pai. E o Jesus fala, não, deixa ele com os mortos, vem e me segue. Aqui ele já está fazendo o contrário. O homem está falando, eu quero te seguir. Ele fala, não, mas volta para tua família e testemunha. A gente não sabe qual vai ser a determinação de Deus para a nossa vida, mas o mais importante, como esse homem fez, ele foi e obedeceu. Ele passou a testemunhar, e não só na casa dele. Aqui diz que por toda a região, 10 cidades, ele foi testemunhando. E lembrando que aqui é uma região de gentios, ele está testemunhando de Deus para gentios. Ele não está aqui no povo de Deus testemunhando, ele está testemunhando em gentios. Então, o seguir Jesus para ele não foi seguir Jesus de perto, mas sim deixar Jesus partir e ele testemunhar do que Jesus fez na vida dele, para que outras pessoas pudessem conhecer, e ele prontamente obedeceu. Então, às vezes, gente, e a obra de Jesus foi muito grande aqui, esse testemunho seria maravilhoso. Então, assim, de novo, como falamos na passagem anterior, agora também, isso é a vida eterna é a gente conhecer a Deus. Esse é o princípio da vida eterna. E a vida eterna já é, não vai ser não, já é. Nós já temos essa oportunidade. E quando a gente permite no nosso coração, a gente busca isso no nosso coração,
Na verdade, a permissão vem até de Deus, né? Mas a gente também vai colaborar com isso. É um privilégio que Deus dá também para a gente permitir isso, né? E que o Espírito trabalhe, que a gente conheça desse poder, que a gente age em nome de Cristo para a glória do Pai. É um privilégio que a gente vai ter de conhecer, já viver a vida eterna, que a realidade da vida eterna é conhecer, e fazer o nome do nosso Pai conhecido, testemunhar como esse antes endemoniado de uma legião passa a testemunhar, né? O Gerezareno, o Gadareno, quem quer que seja. Então isso é o mais importante, a gente conhecer do poder ou da autoridade, mais ainda, e poder compartilhar. Não a gente usar a autoridade para o nosso benefício ou o poder para o nosso benefício, mas sim para que nós possamos testemunhar do amor de Deus, testemunhar daquilo que Deus é para as pessoas, e que para que as pessoas não recebam isso com medo, mas sim recebam como algo redentivo, como algo salvador, como algo libertador, como algo que tira a gente da escravidão do mundo e nos conduz para o reino que nós vimos na semana passada, na passada e na anterior, do reino dos céus, que é viver como filhos, viver como quem é, mas que enganado pelos enganos desse mundo acaba esquecendo quem é. Que essa seja a nossa linha, a nossa direção, e que possamos realmente começar por desenvolver a fé que vai nos dar essa autoridade para conhecer ainda mais a Deus e transformar o nome dele conhecido cada vez mais. Deus não precisava disso, mas ele nos escolheu para que tenhamos esse privilégio. Então isso é um privilégio, isso não é uma necessidade de Deus. Deus, se ele quiser fazer o nome dele conhecido, ele faz da maneira que ele achar melhor. Mas ele nos dá este privilégio para que nós, por meio dessa ação, possamos então compartilhar do amor que ele tem e possamos conhecê-lo cada vez mais, já vivendo então o que é a vida eterna. Amém? Era isso por hoje. Eu vou orar então terminando e nos vemos então a semana que vem. Papai, muito obrigado por mais esse dia, por mais esse encontro, por mais uma vez a sua palavra trazer entendimento, conhecimento e transformação ao nosso coração. Então pedimos que o Senhor realmente transforme a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, para que possamos cada vez mais conhecer o Senhor, desenvolver a fé para conhecer o Senhor e cada vez mais compartilhar disso, compartilhar do conhecimento, compartilhar da fé, compartilhar da paternidade do Senhor para as outras pessoas, para os nossos irmãos. Porque este é o teu desejo, essa é a tua vontade, esse é o propósito de Jesus, esse é o propósito que o Espírito Santo nos dirige hoje. Que nós possamos tomar posse disso e viver essa realidade cada vez mais. Nós entregamos também a nossa vida nas tuas mãos essa semana e pedimos que possamos estar mais uma vez reunidos a semana que vem para a honra e glória do teu nome. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até a semana que vem.